Amém? Glória a Deus. Eu cumprimento meus queridos e meus amados irmãos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nesta noite eu quero trazer para vocês uma palavra de salvação, que é Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32, que é a parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo indissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidades. Então foi ele e agregou um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ainda de longe. Quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse ao pai: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também matar um novilho cevado, comemoramos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouvindo a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho desperdiçou os bens com meretrizes. Tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tudo sempre estás comigo, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, meus irmãos? Sabemos que Jesus, ele conta muitas histórias dele em parábolas. E os seus discípulos perguntam: mestre, por que o Senhor fala em parábolas? E Jesus fala: a vós é dado o mistério de saber, de eu ensinar
as parábolas e interpretá-las. Igual eu estou pregando essa mensagem da parábola do filho pródigo, eu vou interpretar para vocês. E essa parábola do filho pródigo, no Lucas 15, vai nos falar 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Mas nessa noite eu quero focar somente na parábola do filho pródigo, que é uma parábola muito boa de se aprender. Sabemos que a Bíblia nos fala: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, essa parábola, um homem rico, um filho de um homem rico pediu para repartir os haveres. E aquele homem rico simbolizava Deus. E aquele filho mais novo simboliza o publicano. E o outro irmão mais velho, que a qual eu vou falar no decorrer da história, é os fariseus, ou seja, os judeus, que não entraram no reino de Deus e não deixaram em querer entrar. Certa vez Jesus, reunindo ali o povo de Deus para ouvir a tua palavra. Jesus, ele tinha muita facilidade de reunir o povo de Deus. Jesus certa vez reuniu os escribas, os fariseus, os ortodoxos, os escribas, os saduceus, reuniu a todos, reuniu os publicanos, reuniu os gentios, reuniu muitas pessoas gostavam de ouvir a palavra de Jesus. Muitas pessoas até mesmo falavam: não é este o profeta da Galileia? Não é este o Cristo, que a qual ele prega com autoridade, não como dos escribas e dos fariseus. É um homem que a qual é cheio de unção. É um homem que a qual ele ama o teu próximo. É um homem que a qual ele veio para os doentes, ele veio para os necessitados, aqueles oprimidos, aqueles que precisam dele. Esse é o Cristo que nós gostamos de ouvir a palavra dele. E certa vez ele reuniu ali essas pessoas que eu falei e começou a contar-lhes essa parábola. E disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, me dá da parte da fazenda que me pertence, que eu quero desfrutar os prazeres deste mundo. Eu quero conhecer Las Vegas. Eu quero conhecer os bailes funks. Eu quero conhecer a bebida, as drogas, a prostituição. Porque este mundo mesmo, né? Está na tua presença já não mais nos satisfaz. Isso era a visão daquele filho mais moço. Mas o pai dele triste, angustiado, não porque ia repartir os haveres, mas porque o seu filho ia ficar longe dele. E o pai avistou de longe e seu filho já ia indo embora. E ele foi numa terra longínqua e distante, muito longe. E começou a gastar o seu dinheiro com prostitutas, com meretrizes. Começou a gastar seu dinheiro nas drogas, nos bailes funks. Começou a gastar seu dinheiro naquilo que não era pão, aquilo que não era do agrado de Deus.
E ele ajudava muitas pessoas. Uma pessoa queria um copo de pinga, ele falava, eu compro a garrafa. Uma pessoa queria um cigarro de maconha, ele comprava 1 quilo. A Bíblia fala que pródigo é aquele que é esbanjador. E ele esbanjou seu dinheiro de pouco tempo, a Bíblia não relata tanto. Acabou o seu dinheiro e os seus amigos separaram dele. Aqueles melhores amigos que quando ele tinha dinheiro, ele era amigo daquele jovem. Amigos, meus irmãos, é aqueles que estão na igreja fazendo a vontade do Pai. Tem amigos também do mundo que é amigo de verdade também, mas estes amigos eram aproveitadores. Estes amigos ajudavam ele a esbanjar o seu dinheiro. E esses amigos ajudaram a gastar, e aquele filho pródigo sobreviveu sobre aquele país uma grande fome. E aquele filho pródigo batendo de porta em porta, até mesmo daqueles amigos que a qual ajudou ele a esbanjar o seu dinheiro, já não lhe dava nada. E aquele filho pródigo angustiado, triste, acredito eu que ele pensou, por que eu fui sair da casa do meu pai? Lá na casa do meu pai eu tinha tudo. E aqui eu padeço de fome. E um homem da fazenda, um homem que apacentava porcos, teve misericórdia dele e arrumou o serviço dele apacentar porcos. E aquele serviço era para ele, quando ele apacentava porcos, era para ele não ganhava nada, ele comia que os porcos comiam, igual a parábola está falando, mas ele não chegou a comer. Ele morrendo de fome, e ele fala, quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura, eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e falarei com ele, para que ele receba eu como um dos seus jornaleiros. E ele vai, barbudo, cabeludo, descalço, sujo, fedido, roupa rasgada. Ele foi treinando essa palavra que ele ensaiou lá no chiqueiro, que ele falou, os trabalhadores de meu pai têm pães com fartura, e direi ao meu pai, pai, receba eu como um dos seus trabalhadores. Ele foi uma viagem muito longa, acredito que foi de a pé ou pegou carona, não sei. E o pai dele avistou ele de longe. E ele fala para um dos seus criados, ah lá, meu filho vem. Eu falei para você que ele voltava, e ele vem. E um dos seus criados, não, que lá não é teu filho não. Ele saiu daqui penteado, cheiroso, vistoso, e aquele vem parecendo um mendigo. E Deus fala, aquele lá é o meu filho. Porque Jesus conhece os passos do seu filho. Você pode ficar 50 anos fora da presença de Deus. Mas quando você volta para a presença de Deus, Deus conhece os seus passos. Deus lembra de tudo que você fez de bom ali na obra dele. Que você tocava, que você orava, que você pregava, que você louvava, que você auxiliava na porta, que você era um pastor. Deus lembra de tudo, e aquilo tudo está registrado no livro das obras. E o pai vendo aquele teu filho sujo, parecendo um mendigo, voltou, foi ao encontro do teu filho, me dizendo,
e o abraçou, e o beijou. Acreditou que ele devia ficar lá uns 3 a 5, 10 minutos abraçados uns com os outros. E ele disse: trazer depressa a melhor roupa. Roupa significa que ele seria lavado nas vestes do Cordeiro. Trazer depressa um anel. Anel simboliza a autoridade, simboliza uma nova aliança que ele teria feito com o seu pai de novo. E põe-lhe sandálias nos pés. Aqueles lugares que ele passava, ele já não ia passar mais. Se ele passar no prostíbulo, nos bares funk, nas bocas de fumo, ele já não ia passar mais. E ele estava faminto de conhecer a presença de Deus. Ele desejou alimentar das alfarrobas porque ele estava com fome. Fome de conhecer, de receber o seu pai. Ele estava com fome de estar todos os dias nos cultos, louvando, pregando a palavra de Deus. Ele estava com sede de Jesus. E o pai recebeu e disse: trazer o melhor novilho cevado. O pai dele já estava há muito tempo cevando aquele novilho cevado para seu filho. Ou seja, ele estava engordando aquele novilho. E o seu irmão, que a qual eu falei que simboliza os judeus, os fariseus, que não entravam no reino dos céus e nem deixavam quem queria entrar, disse: que alvoroço é esse aí, que festa é essa? Um dos seus criados fala: é seu irmão, que o seu pai recebeu, eles são salvos. E seu pai fez uma festa para ele. E aquele irmão se indignou. Aquele irmão entristeceu eu, porque aquele teu irmão mais velho fala: este teu irmão gasta dinheiro com meretriz, com prostitutas, agora você recebe ele salvo. Deste jeito, meu irmão, tem os irmãos mais velhos na igreja. Às vezes você reconcilia com Jesus. Hoje mesmo já você está tocando. Hoje mesmo você está louvando, bendizendo o teu santo nome, pregando. E muitos levantam e falam: lá, ontem estava lá no mundão. Que toda igreja tem um filho mais velho, que não entra no reino dos céus e não deixa quem entrar. E a partir do momento, meus irmãos, quando aquele filho se reconciliou com Cristo, ele já se tornou uma nova criatura. Ele já tinha direito da herança do pai. Mas ele não estava interessado, não era na herança do seu pai, mas ele interessou, ele recebeu a herança. Mas o que ele estava interessado mesmo era que o seu nome estava escrito no livro da vida. Aquele filho mais novo. Mas o pai deu a herança para ele, que é a herança, que é a recompensa que nós vamos receber. Que é essa maior herança, quando nós voltamos para a casa do pai. E aquele irmão mais velho se indignou. E o pai fala: calma, tudo que era meu, tudo que é meu é teu. Este teu irmão estava morto e reviveu, foi perdido e foi achado. Aquele irmão mais velho, ele tinha direito a tudo que o seu irmão fazia, mas só que ele encheu de inveja. Se ele vê o irmão tocando na igreja, ele fica com inveja, sendo que ele pode, se ele não dá conta de tocar, aprenda. E passou momento algum, vai impedir ele de tocar na igreja, de orar, de pregar. Mas este filho pródigo teve de bom ânimo. Ele lembrou de Cristo a tempo. Pois se verdadeiramente o Filho vos libertar.
verdadeiramente sois livres. E aquele filho pródigo foi livre. Se ele pecava contra Deus, ele não ia pecar mais. Porque ele era uma nova criatura em Cristo Jesus. Muitas pessoas, até mesmo do mundo, apedrejam aqueles que voltam para a presença de Deus. Falam, olha, ontem mesmo estava lá nos baile funk. Ontem mesmo estava lá na balada. Agora pega a biblinha debaixo do braço e está indo para a igreja. Mas a Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que é perseguido por meu nome. E a Bíblia fala em Apocalipse, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E aquele filho mais novo estava guardando o que ele tinha, para que ninguém tomasse a coroa dele. O que ele tinha mais precioso na vida dele era a coroa, era a presença de Deus. Ele saiu da presença de Deus, mas ele foi restituído. Ele foi destituído. Ele foi restituído. Deus restituiu ele. Ele passou a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E passou a pregar, passou a evangelizar, passou a querer ganhar almas para o seu reino, reino de Deus. Passou a tocar. E aquele filho pródigo, Deus o salvou. Assim como Deus salvou aquele filho pródigo, Deus está te chamando. Venha a mim, meu filho. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, o seu coração, eu entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. E aquele jovem pôde cear com Jesus, porque Jesus entrou no coração dele. Porque pela graça sois salvos, mediante da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aquele filho mais velho, ele achava que ele ia ser salvo pelas obras. Tem que ter obras, mas a obra não salva ninguém. Às vezes ele obedecia os mandamentos de Deus, mas a hora que ia para o culto, esse filho mais velho não tinha uma adoração de verdade, não sentia a presença de Deus. Ele estava com o pai, mas o pai não estava na vida daquele filho mais velho. E Deus quis salvar o seu irmão, para mostrar, seu irmão mais novo, para mostrar que Deus é na vida dele. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é esta palavra. A verdade é o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram... Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus, Ele quer te salvar. Você que está desviado da presença de Deus, volte hoje, porque o amanhã não te pertence. Deus, Ele te está dando a oportunidade. Reconcilie com Jesus. Se você não voltou para a presença de Deus, volte a tempo, que Deus possa te conceder outra oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.